Teve essa discussão surgindo do nada, né? Com o Corinthians se recusando a fazer testes antes da final, porque na cabeça do Corinthians estava seguindo o protocolo. Fez a testagem antes do jogo contra o Mirassol, mantém todo mundo reunido, confinado, em ambiente previamente, né, desinfetado, limpo e tudo mais. Então entende que, inclusive está no protocolo, que não precisa fazer testes antes dos jogos contra o Palmeiras. O Palmeiras, diferentemente do Corinthians, depois do jogo do final de semana, libera seus jogadores e vai fazer um teste antes da partida da quarta-feira, né, de amanhã, como também está no protocolo. E aí começou uma discussão danada com o André Sanches falando que não ia fazer teste, acusando o Palmeiras de não estar seguindo o protocolo, ou os médicos do Palmeiras vindo a público se defender, dizendo que está seguindo, que o protocolo vai ser seguido e que quando fizerem o teste vai dar uma segurança de que todo mundo vai jogar limpo. Bicho, uma discussão rasa antes de uma final. E aí, André, vou começar com você, já que você já deu um pontapé inicial no tema, e a nossa frase do verdadeiro ou falso, ela é a seguinte: não há ninguém certo na discussão entre Palmeiras e Corinthians. VOF, André? Mas muito verdadeiro, muito verdadeiro. Aí a briga vai ser para quem tá mais errado, porque não tem ninguém certo. A começar que os dois são figuras importantes da federação, são clubes grandes, e a gente sabe que quem manda nos grandes na federação são os grandes, e eles assinaram um campeonato que o protocolo é dúbio. O protocolo é inseguro. O protocolo ele diz, por exemplo, que o Palmeiras liberado hoje, basta ele fazer o teste amanhã para poder... E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o cara se contaminar hoje, amanhã pode não aparecer no teste. O negócio do isolamento, ele também não é muito claro, porque ele diz que você tem que ficar desde o início da competição, mas ele não diz que é ininterrupto, ele não diz que... Sabe, tem um monte de coisinha que ficou, pelo que eu entendi de uma entrevista de um dos médicos, do Palmeiras, inclusive ontem a Rádio Transamérica, existia um acordo dos médicos de Corinthians e Palmeiras, tal, lá. Agora, eu não consigo entender, mesmo com o isolamento, você fazer um jogo de futebol contra outro time, que nem o Corinthians jogou contra o Mirassol, e não fazer novos testes antes da final, porque você não sabe, na verdade, se não tá todo mundo na mesma bolha, com o mesmo controle, que nem é lá na NBA, você não tem como controlar o que o outro estava fazendo. Você tem como controlar o que o seu estava fazendo. Aí, ok. Mas o Corinthians enfrentou um outro clube. Então, cara, é assim, além de tudo, eu posso estar errado em tudo aqui, tá? Posso estar errado. Vocês podem me dizer assim, não, o regulamento não é dúbio. Não, mas o Corinthians fez certo. Não, mas o Palmeiras fez certo. Além de tudo, eu podendo estar errado, tem um exemplo. E aí, cara, voltar ao futebol, a gente sempre disse, voltar ao futebol vai ser um problema, gera aglomeração, a gente já viu aí aglomeração para comemorar título, para receber técnico no aeroporto, para xingar treinador, de vários. Para vandalizar clube. Pois é, para vandalizar clube, tem vários. E aí me vem um clube que tem a segunda maior torcida do Brasil, que é um exemplo, pelo menos para os seus torcedores. Não é exemplo de boa conduta, não, dessa diretoria, não é isso. É que é referência, né, para os seus torcedores, pelo menos. O cara olha para o time e fala, pô, é o meu time. E aí esse time fala, não vou fazer exame. Não precisa. Cara, além de tudo, já está provado no planeta que a única forma de você controlar isso é testando. E aí vem um clube de futebol na véspera de uma final e fala, não vou testar. Então, só para encerrar, não tem protocolo no mundo, e esse aparentemente é bem esquisito, para não falar outra coisa, para ficar no esquisito, porque eu sou leigo, vou ficar no leigo, é bem esquisito. Além de tudo, tem o comportamento das pessoas, e nós todos aqui estamos vivendo isso na prática, porque estamos passando por protocolo. E o protocolo da Turner, que está sendo colocado em prática para que nós possamos amanhã já fazer um amistoso e na sexta-feira narrarmos a Champions, ele é do padrão mais rígido do mundo. Os caras pesquisaram no mundo, até porque a Turner tem várias sedes no mundo inteiro. Então os caras pegaram a experiência de vários locais. Experiências que deram certo, experiências que deram errado. E temos um protocolo de segurança de altíssimo nível.
Mesmo nesse protocolo, tem algo lá que é muito importante. O comportamento de cada um. O comportamento de cada indivíduo. Faça então, a sua cara, parte. Então assim, eu vi jogador aí que em outros campeonatos, né? Tô falando de futebol brasileiro em geral agora. Vi jogador saindo na véspera de jogos sem máscara, repetindo inclusive o erro. A gente já viu cara que eu realmente estou muito, muito descrente e é uma tristeza dizer que todos eles se nivelaram, conseguiram se nivelar por baixo. A linha, o sarrafo tá lá no tornozelo. Infelizmente. Tá horroroso ver isso, tá horroroso. E assim, a gente pode estar falando de uma mancha, cara, na história dos dois clubes que por uma besteira. E eu falei sobre isso ontem no Girão, quando a gente noticiou, porque isso aconteceu logo depois do de placa, entre o de placa e o Girão, começou a pipocar esse debate, e eu não consigo entender qual que é o problema. O que o Andrei Sanches quer fazer? Por que ele não quer testar? Qual que é o problema de fazer o teste? Mesmo cumprindo isolamento. Tem um lado, Formiga, que poxa, olha que sacanagem com meus jogadores, né? Eu estou privando meus jogadores de um período curto que seja com seus familiares para cumprir um protocolo do Paulistão, mas o outro time não está fazendo. E aí, por conta disso, isso é suficiente para você eventualmente não querer fazer um teste, e ao mesmo tempo o lado do Palmeiras também. Então, estamos discutindo, eles estão manchando a imagem deles por muito pouco. Essa é a conclusão que eu estou chegando, Formiga. Porque problema de dinheiro não é. Para você fazer 20 testes, 30 testes, não pode ser problema talvez financeiro. Talvez até seja, tá? Talvez até seja. Mas dá pra, mas é pouco dinheiro. Perto da grandeza, mas talvez seja, tá? Tudo bem. Eu acho que não, mas se ele mostrar o extrato lá do clube, é capaz que ele consiga provar. Eu não tenho dinheiro. É capaz. O que é um outro problema, né? Então o negócio é o seguinte, se não tem dinheiro para testar, não tem dinheiro para jogar. Isso. Essa aqui tem que ser, a baliza tem que ser essa. Se não tem dinheiro para testar, se você não oferece segurança pro teste, você não pode jogar. Então assim, eu não vou, o problema financeiro não vai ser, eu tô chutando pro alto, 100 mil reais não pode ser problema. Não pode ser problema, não sei nem se é 100 mil, deve ser menos. Não. Cada teste, ontem saiu uma matéria, cada teste desses que o Corinthians faria em todos, que são, parece que 40 testes, seria acho que 8 mil reais. Cada pelo amor teste, de Deus. Não. Tudo. Não, tudo. Vamos tirar da equação dinheiro. Não é dinheiro. Vamos tirar da equação. Não é dinheiro. Para fazer todos os testes daria 8 mil reais. Eu tenho certeza que esse não é o problema, mas também tenho 200, o teste custa 200 reais. O teste custa 200 reais. Se ele falar que não tem dinheiro, eu acredito. Foi só isso que eu quis dizer. Por isso que eu falei um valor exagerado de 100 mil, porque independente se fosse até 100 mil, também não poderia ser problema. Se você não tem condição de pagar, você não pode jogar. Ou então a federação paga. E aí, Formiga, eu quero que você analise a frase e... Mal ou bem, né? Mal ou bem, é outro tempero que entra dentro dessa rivalidade para a decisão que vai começar amanhã. Mas aí, assim, eu tô 100% com o André, para mim a frase é totalmente verdadeira, não tem ninguém certo, e aí, desculpa, você não pode ter rivalidade numa situação dessa em que muita gente era resistente à volta do futebol, inclusive São Paulo demorou mais que o Rio, e os clubes aparentemente estavam no mesmo pé, de que vamos esperar, tem coisas mais... Estavam pressionando o Dória bastante também. Mas eles não brigavam entre si, ninguém quis furar o bloqueio, ninguém foi lá e tratou sozinho, mas eles estavam no mesmo pé. Estavam todos contra o Dória, querendo que o Dória corresse. Teve uma forçação de barra unida, e foi quebrada lá pelo Red Bull por um... Mas ninguém voltou a treinar, por exemplo, como aconteceu, ainda sem a coisa estar clara, sem estar tudo mais ou menos assim no papel. O Red Bull. Não, tô falando desses dois, de quem tá brigando aqui. Os grandes estavam no mesmo pé, relativamente no mesmo pé. Contra, querendo voltar, mas respeitando a hierarquia. Porra, discutindo como deve ser. E aí você volta os argumentos de todos os grandes, principalmente do Flamengo, quem tem estrutura o futebol pode mostrar o exemplo dos bons protocolos, a gente deveria nos basear, isso foi dito no de placa, né? Salvo engano, não sei se pelo Landim, pelo BAP. Pelo BAP. Nós deveríamos pegar o sarrafo e usar o sarrafo alto para usar para as pessoas. Aí as pessoas olham, dois times ricos, com condições, com um protocolo claro, porém cheio de dubiedade e furo, porque tá muito óbvio aí, se o Corinthians jogou contra um time
que deu testagem positiva, o protocolo já foi furado, então ele tem que ser adaptado. Cara, os caras estavam positivos para aquele jogo. Para o próximo, já que eles tiveram contato com pessoas que deram positivo, eles têm que fazer teste de novo. Isso para mim é simples. E aí o clube está se pegando a letra fria do regulamento, que cabe interpretação, e falando, eu cumpri o regulamento. E se o Corinthians acredita que o Palmeiras não cumpriu o regulamento, ele que não entra em campo. Fala, ó, foi descumprido, meus jogadores estão em risco. Mas não, tem uma coisa a mais, que é a rivalidade no campo. Então, assim, tudo é patético. É patético desde o momento que a gente acelerou uma volta do futebol num país com 1.000 mortes por dia, e ontem teve uma queda, né? Que sempre as segundas-feiras tem, mas na média geral continua 900 e porrada, essa é a média geral. Neste lugar, a gente tá comemorando que baixou de 1.000. Isso. Então, assim, a gente pegou a taxa, passou de 1.000, não sabe se hoje, por exemplo, vai voltar aos 1.000, mas beleza, essa parte a gente já passou, não adianta ficar dando muito em ponta de faca, o futebol tá aí. Aí dentro disso, era a hora de dar o exemplo, cara, vamos pegar a excelência, como é que as pessoas com excelência e estrutura estão agindo? É uma zona. Aí o cara que trabalha numa empresa ou o empresário que vai fazer um protocolo, por que ele vai se preocupar a contratar uma coisa mais cara, a fazer um protocolo rígido, se quem tem e tem dever público de mostrar que está fazendo certo, não está fazendo. E é como o André falou, na boa, depois que a gente viu o protocolo nosso, assim, eu fico muito desconfortável, eu estava lendo o protocolo de escola. Tipo assim, tem umas coisas que parecem claramente um migué, para falar, ó, vamos cumprir. Porque depois que eu vi o nosso, na boa, se a gente tivesse o protocolo da Turner nas outras coisas, eu não estou falando que eu sou empregado, não. Eu me sinto mais seguro na Turner do que em casa. Eu falei isso na reunião, né? Eu estou só expondo o que eu deixei claro na reunião. Então, assim, esses outros protocolos, tem um álcool gel aqui, tem um negócio ali, sabe? Uma parada tão rasa e boboca. E aí você vê um negócio que foi feito por médico, uma junta médica, um negócio com brecha, e quem deveria cumprir, não cumprindo e brigando por picuinha. O Corinthians tinha uma ótima oportunidade de falar, beleza, não vai fazer, eu que cumpri o protocolo, vou fazer, e já sairia ganhando, né, nesse caso. Afinal, sairia 1-0 já. O regulamento, o protocolo, parece estar bem equivocados. Muito. Por isso que eu falo. Mas o exemplo é de cada um. O cara fala, amigão, quero nem saber qual é o protocolo aqui, nós vamos testar. Vamos testar antes da primeira e vamos testar antes da segunda. A frase é absolutamente verdadeira, eu tenho alguns pontos para falar aí. Primeiro, eu fui contra o Campeonato Carioca voltar da forma que foi, com a pressa que foi e tudo, mas em termos de protocolo, para mim, o Campeonato Carioca está espancando o protocolo de São Paulo. Mas não é pouco, não. Está espancando. Eu falei aqui, eu trouxe aqui, talvez eu não tinha a menor ideia que a gente voltaria a tratar desse tema, mas o que aconteceu no jogo do Santos contra o Novo Horizontino era uma coisa para interditar o campeonato. O Santos testou no domingo um jogador que deu positivo. Esse jogador ficou com o grupo na segunda-feira, treinou normalmente, com contato, com tudo. Na terça descobriu que esse jogador estava com Covid, deu positivo na terça, ok? Aí o Santos jogou no domingo seguinte sem testar ninguém, contra o Novo Horizontino, e o teste foi feito depois do jogo. Porra! Você não precisa ser especialista para saber que isso está errado, cara. Então, em termos de protocolo, eu continuo achando que o Campeonato Carioca voltou antes do tempo, voltou na marretada, voltou oprimindo o clube. Então, continuo achando isso tudo. Mas em termos de protocolo, o do Campeonato Carioca espanca o que foi feito em São Paulo. Espanca, e de muito. Tá? Então isso aí é importante ser dito, importante ser pontuado. Bem, viu? Oi? Que surpreende bem. Que surpreende bem, para você ver onde é que tá. Então você tem que ser pontuado, porque na hora de dar porrada, a gente tem que dar porrada. Eu não tenho problema nenhum em dar porrada. Como também, na hora de você pontuar o que é o normal, o que é coerente, eu estou aqui sob o ponto de vista de credibilidade com quem está me assistindo. Então vou repetir. O protocolo do Campeonato Carioca espanca o de São Paulo. Espanca. São Paulo deveria ter vergonha do que ele botou na rua aí. Beleza? Dito isto, o que o Corinthians está fazendo é querer ganhar a briguinha, o Mind Games, o jogo mental. Porque, porra, ok, ele tem todo o direito de reclamar que o Palmeiras está descumprindo o que foi acordado. Ele só chegar e falar, olha, é uma vergonha o que o Palmeiras está fazendo, foi feito um acordo, o que é combinado não é caro, o Palmeiras está descumprindo. Agora, ele, numa guerrinha mental, num jogo mental, ele dizer que não vai testar de birra, pô, peraí.
Peraí, pô, a gente tá falando do Corinthians, tá falando dos maiores clubes do Brasil, pô. Pô, é uma vergonha. Uma vergonha, assim, é uma coisa lamentável. O Corinthians é aquela típica situação, e temos falado sobre isso ao longo de várias vezes aqui, que era o Corinthians tinha razão e perdeu a razão. Perfeito. O Corinthians tinha razão, a razão estava do lado do Corinthians. Eu estou cumprindo o que combinamos, o Palmeiras não está cumprindo o que combinamos. Aí quando ele vem e fala, não vou testar ninguém, ele perdeu a razão. É, sobretudo, uma burrice, é uma falta de inteligência. E bota os seus jogadores em risco, ou seja, o protocolo cumprido era para preservar vidas. Agora, em prol da rivalidade, eu vou deixar a preservação de vidas em segundo plano para manter a rivalidade. É o país que já politizou, rivalizou, para não usar o termo político, o termo rivalidade, nós já rivalizamos. Isolamento social, cloroquina e agora teste. Uso de máscara. E uso de máscara. Porra, então, tipo assim, não dá, pô. Não, assim, não tem condição. Por isso é que eu digo, e a gente sabe que o Corinthians vai testar. Por isso é que eu digo, eu não acredito uma palavra que saia da boca do André Sanches. Uma palavra, porque vai testar. A gente sabe que vai testar. Ele fez isso para fazer uma guerra mental antes de uma final de campeonato. Passando uma mensagem de uma doença que está matando 1.000 pessoas por dia no Brasil. Porra! Então é querer fazer a gente de otário, né? É querer fazer a gente de babaca, pô. Desculpa com o termo. Por isso é que eu digo, eu não acredito numa palavra que sai da boca do André Sanches. Se o André Sanches disser a água é H2O, eu não acredito. Porque eu não acredito numa palavra que sai da boca do André Sanches.